Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje é uma questão que a galera costuma tremer nas bases, questãozinha de gases. Gases é um tema que o pessoal torce bastante o nariz para ele, evita, diz que não gosta, corre de qualquer maneira de gases, mas é um tema que o PISME gosta bastante, tá? Todo ano aí tem uma questãozinha que envolve gases. Às vezes vem uma questão inteira para você trabalhar, às vezes aparece dentro de um cálculo estequiométrico para você correlacionar com as suas propriedades. Então, não deixe de conferir, principalmente se é um tema que você não é tão chegado nele. Fica aqui e assiste esse vídeo, porque aqui falamos de química e a química vem comigo, meu querido. Depois da vinheta. Olha só, jovem, o que nós temos aqui? Eu vou ler com você a questão inteira e aí eu vou te ensinar a resolver ela. Uma alternativa à utilização de combustíveis fósseis pelos automóveis são os motores a hidrogênio. Um dos desafios enfrentados no início das pesquisas sobre motores a hidrogênio, quando se pensava em tanques de gás como fonte de combustível, era minimizar o volume e, ao mesmo tempo, maximizar a quantidade de hidrogênio armazenado. Em um tanque de combustível cilíndrico com volume igual a 120 litros que armazena hidrogênio em uma temperatura de menos 253 Kelvin, graus Celsius, e 3.115 milímetros de mercúrio de pressão, o número de mols, a massa de hidrogênio, o número de mols e a massa de hidrogênio armazenada são respectivamente. E ele me deu o valor de R e as possibilidades. Então, você está vendo que ele descreveu uma condição do cilindro e ele quer saber dentro desse cilindro quantos mols e qual é a massa de hidrogênio presente. Antes de resolver e te ensinar a resolver essa questão, eu estou trazendo para você aqui um convite para que você vá lá no meu Instagram, abporto, porque lá eu divulgo resumos e divulgo mapas mentais de conteúdos. Além de divulgar quiz, então toda semana uma perguntinha de quiz para vocês, divulgo vídeos de experimentos, então a galera gosta muito da possibilidade de química com experimentos, com explosão, com coisas diferentes. Toda semana eu divulgo um videozinho lá que aborda exatamente isso, ilustrar um pouco da química, a gente vê os experimentos e entender um pouquinho deles. Aqui está um exemplo de um resumão, de gás ideal. Nesse resumão tem as principais leis, tem as características de cada um, até um pouquinho de conversão de unidade. Então não deixe de ir lá no meu Instagram, porque tem esse material e muitos outros materiais para você conferir. Beleza? Fica aqui o convite que se você tivesse isso aqui em mãos para resolver essa questão, te ajudaria e muito. Mas vamos lá fazer essa questão que eu quero te ajudar. Galera, olha só. A principal dúvida, eu vou até voltar aqui no mapa, ó. A principal dúvida que a galera apresenta para falar do início de gases é simples aqui, ó. Quando eu uso essa equação, P1V1T1, P2V2T2, e quando eu uso PV-NRT? Essa é uma das dúvidas principais. A galera já empaca. A galera pega ali o exercício e fala, e aí, qual que eu uso? O que eu substituo? O que eu faço? E já para por aí. Então, a dica que eu quero te dar para resolver é o seguinte. Dá uma olhada na equação geral dos gases. Ela tem 1, 1, 1. 2, 2 e 2. Ela te fala sobre transformações gasosas, estado inicial e estado final. Enquanto a equação de Kleppel, ela faz uma pergunta de um estado único, naquele momento. Como é que você sabe a diferença disso? Olha essa questão aqui, ó. Vou ler a partir desse ponto. Para trás é contextualização. Daqui para frente que o pau quebra. Em um tanque de combustível cilíndrico, cujo volume é 120 litros, que armazena o hidrogênio em uma temperatura de menos 253 graus Celsius e 3.115 milímetros de mercúrio de pressão. Qual é o número de mols e a massa? Então ele não te deu o estado inicial e não deu o estado final. Ele não falou que transformou. E o que é transformação de um estado gasoso? Porque eu estou falando de transformação, se você não sabe identificar, você não sabe quando tem. Um gás ele é definido pelo seu número de mols, ou sua massa, temperatura, pressão e volume. Se você faz transformações, está no bujão ali, está no cilindro, e o cilindro foi aquecido. O cilindro foi resfriado. Então, o cilindro, vamos supor que era possível mexer no volume. Aumentou o volume.
diminuir o volume. Aí eu estaria fazendo transformações. Não é o caso. Estou te fazendo uma pergunta única. Estou te perguntando nessa condição aqui de um cilindro com 120 graus, de um cilindro com 120 litros. Nesses 120 litros, ele está na temperatura de menos 253 graus Celsius e 3.115 milímetros de mercúrio. Então, nesse cilindro, né, que 120 litros não dá desse tamanho também, né? Mas num cilindro de 120 litros aí, quanto que a gente tem lá dentro de gases? Percebeu a diferença? Não falei de transformação com você, eu falei aqui de uma condição específica. Então, é essa condição específica que eu quero. Além disso, ele te deu uma dica, ele te deu o R. Então, se eu já tenho R aqui me indicando, isso não é garantia, tá? Tem questão que faz de maldade. Joga os dados lá e você não precisa usar para fazer, e aí você acha que porque tem que usar. Ah, não, então não assuma isso como garantia, é importante deixar isso claro. A prova do PISM não costuma fazer esse tipo de pegadinha de liberar um monte de dado que você não usa, não é comum deles, mas outras provas, por exemplo, como o SpaceX, eles fornecem tudo que é dado, joga tudo lá, você que lute para saber o que você tem que usar. O PISM não acontece, mas não é garantia, tá? Então toma cuidado. Ele deu R para a gente e você está identificando que não há transformações gasosas. Então aqui vamos obter informação de um único estado. Quando falamos de um único estado gasoso, PV-NRT. Tá ele ali então para a gente. Pessoal, agora a gente precisa ter cuidado. Principal coisa antes de se começar a trabalhar com as contas propriamente dito, observar as unidades. Vamos lá. O primeiro que ele me deu era o volume. O volume ele me deu em 120 litros. Quem dita as unidades para a gente? O R. Na equação de Clapeyron, quem dita a unidade é o R. Se você olhar, ele tem a pressão, o volume e tem a temperatura. Você está vendo que o R já está em litros. Então, o volume em litros. Fechou. A pressão ele me deu é de 3.115 milímetros de mercúrio. O R ele me deu em milímetros de mercúrio. Fechou. Já está na mesma unidade. Agora, temperatura ele me deu de menos 253 graus Celsius. Olha aqui. O R me diz que a temperatura é em Kelvin. E aí, pessoal, pode carregar essa dica no coração, tá? Gases, todo e qualquer exercício de gases, você vai transformar a temperatura para Kelvin. Não interessa se é Clapeyron, não interessa se é equação geral, se tem transformação, se não tem. Em gases, trabalhamos sempre com Kelvin. Tem exercício que te dá a temperatura inicial em graus Celsius e pede a final em graus Celsius. Arthur, eu não vou precisar então passar para Kelvin, né? Porque me deu graus Celsius e pediu graus Celsius. Vai passar para Kelvin. Sempre tem que converter para Kelvin. Depois volta para graus Celsius, mas converte para Kelvin. Como que eu converto para Kelvin? Somo 273. Então vou somar 273 na minha temperatura. Já fica a dica para você. Então, 253 mais 200 e menos 253 mais 273, 20 Kelvin. Fechou. Coloquei as unidades aqui que eu precisava. Agora eu consigo fazer as minhas continhas. Ele quer que eu obtenha número de mols e ele quer a massa. Ok. Pressão eu tenho? Tenho. Já conferi. 3.115 milímetros de mercúrio. Volume, 120 litros. O N eu quero. O R, 62,3 milímetros de mercúrio por litro por mol Kelvin. Temperatura, 20 Kelvin. Por que é importante, né, fazer esse primeiro passo, as unidades? Para garantir que você não vai cometer nenhum erro. Ó, milímetros de mercúrio com milímetros de mercúrio. Litros com litros, Kelvin com Kelvin. A sua única unidade sobrou
é mol. Então deu tudo certinho mesmo, tinha que sair em mol. Quando você fizer as continhas, você vai achar 300 mols de hidrogênio. Então, a gente já vem aqui, já corta a letra B, a letra D e a letra E. Ficamos com a dúvida, 0,6 quilos ou 0,3. Agora eu quero achar a massa de hidrogênio. Qual é a sua massa? Bom, você pode fazer por regra de 3 ou você pode fazer usando a equação. Ponto importante, gás hidrogênio, pessoal, não é monoatômico, tá? Não é H sozinho, é H2. Então toma muito cuidado, gás hidrogênio é H2. Número de mols é massa sobre massa molar. Número de mols, então, na verdade eu vou até colocar direto aqui, ó. Número de mols que eu tenho, 300 mol. Massa de hidrogênio eu quero descobrir. Qual que é a massa molar do hidrogênio? Pessoal, o gás de hidrogênio é H2. Então, cada hidrogênio tem massa 1. Como é que eu sei disso? Tabela periódica. Então, eu tenho 2 gramas por mol. Quando eu calcular isso aqui, a minha massa vai dar 600, vou cortar mol com mol, 600 gramas, que corresponde a 0,6 quilos de hidrogênio. Beleza? Então, uma questãozinha que não é tão difícil assim dos gases, ela é mais ter cuidado com um pouquinho de unidade e substituir para fazer a continha, como a maioria dos exercícios são, só que eles têm um enunciado feito para tentar te confundir ao máximo. Beleza? Eu vou tornar a deixar o meu convite aqui para você. Não esqueça de ir lá no Instagram para você baixar o conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar. E eu vou te pedir o que todo mundo pede. Primeiro, se te ajudou, se você está achando legal, considere se inscrever, né? Não vai custar nada e você recebe as notificações dos novos vídeos. Segundo, se você achou o vídeo legal, curte e compartilha com o pessoal. Porque quando você dá esse likezinho maroto para mim e você comenta e você compartilha, o YouTube entende que o trabalho está legal. A mesma coisa com o Instagram. Quando você curte, comenta e compartilha, o Instagram entende que o conteúdo é legal e ajuda a divulgar para mais pessoas. Então, esse é o pedido que eu vou fazer. Se você tem dificuldade com gases, quer uma ajuda, deixa um comentário aqui embaixo, pede um vídeo aí e fala, pô, Arthur, dá uma aula pra gente de gases aí, dá uma moral. A gente considera e elabora uma aula legal para ajudar vocês, beleza? No mais, muito obrigado pela atenção, tenham todos bons estudos e valeu!